Olá a todos! Então hoje eu dou início aos traços planetários em astrologia vocacional. Um traço planetário, ele é um conjunto de fatores que no mapa determinam uma ênfase numa determinada energia, que é determinada pela casa, pelo signo e pelo planeta correspondente. Quando eu digo que você tem um traço planetário forte, eu estou dizendo que você tem, por exemplo, no caso de Áries, Marte, casa 1, que é o vídeo de hoje, quando você tem um Marte forte, ou seja, você tem Marte em aspecto com outros planetas do seu mapa. Aspectos, conjunção, quadratura, trígono, sextil ou oposição. Quando eu digo que você tem uma casa 1 forte, eu digo que você tem planetas dessa casa. Tem planetas na casa 1? Você tem uma casa 1 habitada, né? Então, quanto mais planetas você tem numa casa 1, mais forte é a sua casa 1. Quanto mais linhas tem o seu Marte, mais forte é o seu Marte. E quando você tem planetas no signo de Áries, que faz parte do traço 1. Então, se você tem planetas no signo de Áries, quanto mais planetas você tem no signo de Áries, mais forte é o seu Áries. É a energia do signo de Áries. Não conte por planeta Urano, Netuno e Plutão em Áries, porque Urano, Netuno e Plutão em Áries dizem respeito a uma geração. Então, somente planetas até Saturno, no signo de Áries, qualquer planeta na casa 1, né, incluindo Urano, Netuno e Plutão, e ligações do planeta Marte. E o que é o traço 1 em astrologia vocacional, né? Essa energia do traço 1? É uma energia de dinamismo, uma energia de empenho, de motivação, uma energia de ação. Uma energia que visa uma gratificação do eu, uma gratificação do ego. A pessoa tende a agir por si mesma, para si mesma, motivada, automotivada. A pessoa, ela age, a pessoa é uma pessoa de empreender, tende a ser mais extrovertida e a buscar mais orientação no mundo exterior, porque é no mundo exterior que ela tende a agir. É uma pessoa menos introspectiva, é uma pessoa mais extrovertida, ela é mais para fora. Né? O traço 1 é um traço de fogo, né? O signo de Áries é um signo de fogo. Marte rege o signo de Áries, que é de fogo. Então, o traço 1, que é determinado por Áries, Marte e casa 1, ele dá, então, um certo dinamismo e ele requer profissões, vocação ou atividades que tenham certo dinamismo, que venham a gratificar o eu, o ego do indivíduo. No vídeo anterior eu expliquei que o planeta é diferente da casa, que é diferente do signo. Quando você tem planetas, né? Planetas no signo de Áries, né? Planetas até Saturno no signo de Áries, digamos que isso é uma característica mais da sua personalidade, né? Você tende a agir mais como um ariano, uma ariana age. Quando você tem planetas na casa 1, mas não tem planetas no signo de Áries, você pode ter planetas na casa 1, mas não ter planetas no signo de Áries. Então, você tem uma característica mais voltada para conquistas, né? São mais circunstâncias da vida que são similares às circunstâncias do traço 1, né? De encorajamento, de descoberta do eu, de questões de autoestima, de autodescoberta, questões que estão mais relacionadas ao ego, ao querer as coisas para si. E quando você tem um Marte forte, você é uma pessoa mais ansiosa, mais ativa, mais enérgica, mais corajosa, mais reativa, mais de enfrentamento. Então são situações bem diferentes. Veja, embora o signo, o traço 1, o traço de Áries não seja muito introspectiva, a casa 1, ela busca o quê? Uma gratificação do eu, mas isso não é necessariamente via introspecção, não. Ela tem a ver com conquistar as coisas para mim, descobrir quem eu sou, mas não é um descobrir, não ficar lá meditando sobre como eu sou, não. É uma estratégia de ação no mundo, né? Não é à toa que a casa 1 é regida pelo signo do ascendente, né? Que é uma ação no mundo no sentido de ter um retorno.
né? Um reconhecimento e um retorno. É sempre voltada pro ego, pro eu. Então, a casa é diferente do signo, que é diferente do planeta. Isso eu vou falar em todos os vídeos, vou ser um tanto repetitiva porque é necessário, né? Para que você entenda. Lembrando que você pode ter mais de um traço planetário forte no seu mapa. Você pode ter, por exemplo, um traço 2 forte, tanto quanto um traço 1 forte. Você pode ter 3 traços planetários no seu mapa forte. Você pode ter apenas um traço planetário forte no seu mapa. E o que isso significa em termos vocacionais, de astrologia vocacional? Isso significa que o traço 1 em astrologia vocacional, você vai aprender as características sobre ele para depois você juntar a outros traços fortes que você tem no seu mapa. E o que é um traço forte? É quando você tem planetas na casa 1, ou planetas em Áries, ou Marte forte. Você pode ter um Marte forte e não ter nenhum planeta em Áries, não ter nada no signo de Áries. Então você não age tanto quanto um ariano, mas você tem um planeta forte, então você tem uma energia, uma impulsividade, uma ação mais forte. Você tem planetas na casa 1, você faz as coisas mais voltada para uma autogratificação, para um se conhecer para poder agir e agir melhor. E não tenho nada na casa 1, mas eu tenho um Marte forte e tenho um Áries, planetas em Áries. Então você é aquela pessoa que é mais ativa, você está mais voltada para uma questão de um empenho, Marte, de uma ação propriamente dita e de uma característica ariana na maneira de ser, na maneira daquele planeta ali. Então tem diferença. Se você tiver somente uma casa 1 com planetas, eu não posso dizer que você tenha um traço 1 forte. Se você tiver somente um Marte forte, não tiver nada em Áries, não tiver nada na casa 1, não posso dizer que você tenha um traço 1 forte. Se você tiver só planetas no signo de Áries, mas não tiver casa 1 vazia, um Marte sem nenhum aspecto, você tem características do signo de Áries, mas não necessariamente tem um traço 1 forte. Então você precisa ter pelo menos 2, ou planeta na casa 1, ou Marte forte, ou planeta na casa 1, ou planeta em Áries, ou planeta em Áries e Marte forte. Você precisa ter pelo menos duas dessas 3 características fortes para compor um traço 1 forte. Então vamos agora ao que é o traço 1. O traço 1 é esse traço que, quando forte, ele traz a propensão ou a habilidade em atividades mais enérgicas, em que você tem que atuar diretamente. O traço 1, por ser um traço de fogo, ele tem mais uma necessidade de gratificação exterior e uma necessidade de gratificação imediata. Não é muito de planejar as coisas, não. O traço 1 rege as profissões que envolve militarismo, no qual você coloque a sua vaidade ali. Eu não estou dizendo que os militares são somente vaidosos ou 100% vaidosos, mas tem um lado de uma vaidade, tem um lado de eu tenho, força, eu tenho energia, eu tenho autoridade, O Marte tem a ver com a autoridade. Marte tem a ver com o eu, Eu vou exercer a influência sobre o outro, Então os militares, os policiais, Os bombeiros, qualquer tipo de atividade no qual você lide com coragem, iniciativa, proteção, tanto para si mesmo como para o outro. As lutas, as profissões relacionadas com lutas, os esportes em geral. O traço 1 é muito competitivo. Veja, a casa 1, ela tem um lado do eu, Então é eu contra você. Então tem um lado, da competição. O Marte também é muito competitivo. Esse traço 1 é um traço em que ele está muito ligado a questões de mostrar o quanto eu tenho, tanto a força quanto o empenho, como a capacidade, como a habilidade, e o quanto eu sou melhor, o quanto eu faço melhor, o quanto eu me supero. Então tem a ver com uma energia de empenho, de ação no mundo. Então essas profissões que têm relação com isso, têm relação com o traço 1. E nós também temos objetos, circunstâncias, temos aparatos que ligam a casa 1, por exemplo, os cirurgiões, porque eles lidam com faca, Os objetos cortantes todos têm relação com a casa 1. Então, os cirurgiões, que lidam com objetos de corte, os açougueiros,
Os militares, como eu já disse, que lidam com arma de fogo, os objetos córticos perfurantes, no caso, né, as armas de fogo, as facas, né, pessoas que trabalham com cutelaria, pessoas que são de indústrias que lidam com ferro, com indústrias que lidam com máquinas, né, as máquinas. Carro também tem uma ligação com Áries, com o signo de Áries, porque são motores, são peças, são os mecânicos também, embora também tenha a ver com o traço 3, né? Porque os traços que lidam com automóveis é o traço 3 e o traço 1 também. Então, pessoas que atuam na linha de frente, de comando também. Pessoas que lidam com autoridade, mas é uma autoridade no qual elas estão ali, como que tem a ver com um lado mais bélico, com um lado mais de uma estratégia a curto prazo, o lado de um confronto. O traço 1 ele é muito reativo, sobretudo planetas no signo de Áries e Marte forte, são mais reativos. A casa 1 também é uma casa reativa, até porque faz parte do traço, mas essa reatividade ela tem mais a ver com um traço de comportamento ali, né? Que é aquela ação direta de não pensar muito não, né? Reativo, né? Bateu, levou. Então, em falar em bateu, levou, por isso que rege as lutas, rege as brigas, rege a violência, mas também rege a proteção, o cuidado, eu vou proteger o outro, né? Então, pessoas que vão para a guerra, pessoas que estão nas frentes de combate, os salva-vidas, né? Pessoas que lidam, então, com os objetos relacionados ao traço 1. Mas veja, se você tem uma casa 1 forte, o seu traço 1 está muito mais relacionado a uma casa 1 e ao signo de Áries, isso também pode indicar uma necessidade de mostrar características do seu ego, do seu eu, você querer sobressair sobre outras pessoas. Isso também tem uma relação com o traço 1, principalmente com a casa 1, de você investir em você mesma, ou na sua autoimagem, né? No seu eu. Eu quero mostrar o que eu sei, o que eu posso. E também tem a ver com o corpo físico, com uma certa vaidade física, né? Os halterofilistas também têm uma característica, pessoas de academia. As academias são lugares onde Áries atua, onde esse traço atua, né? Pessoas que lidam então com todos os clubes de esporte, né? O esporte em si, não propriamente a agremiação, mas o esporte em si, né? Todas as pessoas que atuam com os esportistas também tem um lado voltado aí para esse traço. Então, são todas as profissões no qual você tenha que exercer uma certa autoridade, no qual você tem uma atividade mais forte, que tenha que agir, né? Não são profissões muito paradas, profissões muito mentais, não. São profissões no qual você age, no qual você quer um reconhecimento, né, pela sua ação e também por quem você é. Principalmente na casa 1. Se você já não tem planetas na casa 1, tem mais um Áries e Marte forte, você já você já quer um reconhecimento maior pela sua ação, não tanto por quem você mas mais pela sua ação, né? Então você pode ser mais competitivo ali com Marte forte, você pode ser mais enérgico com Áries forte também, ter uma personalidade mais irritada, mais reativa, ou até mesmo mais violenta, não estou dizendo que porque você tem um traço forte você é uma pessoa violenta, mas você é uma pessoa mais enérgica. Você pode ser enérgico ou você pode ser violento, né? A questão do violento, isso vai muito da pessoa, não tanto do traço. Isso é claro que a predisposição maior para a violência está no traço 1. Mas existem outras formas de violência, tem a violência emocional, tem a violência verbal, aí já é de outros traços. Então, esse lado mais bélico, mais físico, da briga, do embate físico, está mais relacionado com o traço 1. O importante é você entender que
as profissões do traço 1, elas são profissões em que você precisa se sentir livre. Você precisa ter autonomia para exercer aquilo que você escolheu para atuar, né? Porque você pode ter, então, um traço 1 forte e ter um outro traço forte. Então, você pode escolher uma profissão do outro traço, mas você precisa ter a autonomia do traço 1, você precisa ter a energia, a liberdade de ação do traço 1. Você pode escolher uma profissão do traço 1, mas ter a energia também de um outro traço, né? Então, você pode conciliar os traços que você tem mais fortes no seu mapa. Mas o traço 1, ele faz com que você não abra mão da sua liberdade, da sua autonomia e da sua capacidade de liderança e da sua capacidade de empreender, de agir diretamente no mundo. Então, até o próximo vídeo sobre o traço planetário 2.